E aí, gente? Muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Bora que hoje é um grande dia. A gente vai falar sobre a história de Abraão e Sara. Eu vou resumir um pouco a história e vou contar algo incrível que vai literalmente transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o mundo. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando aí, você que vai assistir pelo YouTube. Já comenta aí o que você tá achando das lives. E bora falar sobre Abraão e Sara. Hoje vai ser muito top a live. E você que já tá aí, já manda um bom dia. Já compartilha a live pra todo mundo que você conhece. E pensa num frio que tá aqui, cara. 5 graus, velho. Cara, eu não me lembro a última vez que eu peguei um frio de 5 graus, velho. Tá bem frio, cara. Tá bem frio. E aí, turma? Bora. Que vocês façam um grande dia, um excelente dia. Que essa live aqui toque o coração de muita gente. Fechou? Então você que já tá assistindo agora, já manda um bom dia aí, já compartilha a live. Pra você que vai assistir no YouTube, comenta, compartilha e que toque o seu coração também. Então, turma, vou dar um tempo aí pra vocês alongarem, esquentar o frio, que, meu Deus, a cidade de vocês aí tá frio também? Bom dia, Marcelão. Cara, tá muito frio aqui, tá 5 graus aqui, cara. Tá bem frio. E pior, a gente ainda toma banho gelado, cara. Tem que tomar banho gelado ainda hoje. Aí é o que eu falo, muitos querem o sucesso, mas poucos querem deixar de ser qualquer um. Porque o sucesso não é pra qualquer um não, cara. Tem que se colocar à prova, tem que se colocar a cara a tapa, tem que se expor. E muita gente não quer. Muita gente quer ter coisas extraordinárias, mas não tá disposto a pagar o preço por isso. Então, esse é o preço da autoconfiança que eu pago todos os dias. Sem açúcar, tomar banho gelado num frio de 5 graus. E é isso. Muitas das vezes a gente quer, mas não tá disposto a fazer os mini hábitos que vão nos trazer os mini resultados, que vão nos trazer os resultados que a gente quer. Então, é sobre isso. Sobre isso. Então, turma, a gente vai falar sobre Sara e Agar. Não sei se muita gente deve conhecer já a história deles, mas eu vou resumir aqui bem pra gente ser bem direto hoje, bem rápido. E a história de Sara com Abraão é a seguinte. Abraão e Sara aí já era bem velhinhos. Eles já eram bem de idade, se não me engano. Abraão tinha 99 anos e Sara aí, não lembro, mas enfim, eles eram bem velhinhos. E um dia Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa para Abraão. Falou: Abraão, a Saraí, a sua mulher, vai ter um filho. Isso do lado de fora da tenda. Saraí estava dentro da tenda. Saraí escutou isso. E Saraí começou a rir. Abraão também não acreditou. Porque os dois eram muito velhinhos. Eles não acreditaram nisso. Sendo que Deus disse: Abraão, Saraí vai ter um filho. Saraí vai conceber. E eles não acreditaram. Eles até creram, mas não creram com certa convicção, com certa fé, porque eles eram velhinhos, eles não podiam ter filhos nos olhos humanos, humanamente falando. E quando Deus disse isso, quando Deus liberou essa promessa, eles creram, mas não souberam esperar. Tiveram pressa, foram afobados. E o que eles fizeram, Abraão e Sara? Para cumprir a promessa do Senhor, eles não acreditaram que o filho iria vir de Sara. O que eles fizeram para cumprir a promessa do Senhor? Eles tentaram adaptar. Eles tentaram fazer do jeitinho deles, jeitinho humano. O que eles fizeram?
eles... Sarai deu a ideia de Agar. Quem era Agar? Agar era a serva da Sarai. E o que eles fizeram para dar um jeitinho para cumprir a promessa do Senhor? Sarai falou: Abraão, se relaciona com Agar, que Agar vai ter um filho, uma filha, um filho, e vai se cumprir a promessa do Senhor. Foi assim que eles deram um jeitinho. E eles fizeram esse tal ato, esse tal feito, e realmente nasceu um filho. Só que não era o filho da promessa. E Abraão não obedeceu a Deus. Pelo contrário, Abraão se frustrou, porque não era isso que era para ter feito. A promessa era que Sarai, mulher de Abraão, iria ter um filho. Não que a serva de Sarai iria ter um filho com Abraão. A promessa não era essa. Só que por eles não terem, não souberem esperar, ter paciência, fé para esperar, eles quiseram adaptar a situação. Eles quiseram fazer do jeito deles, ou seja, não cumprir a vontade do Senhor. Eles quiseram fazer do jeito dele, da vontade deles. Aí adaptaram. Só que esse filho que nasceu de Agar, que era da serva, não era o filho da promessa. E o que Deus fez? Mudou o nome de Abraão depois disso. Eu estou resumindo bem a história. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara. E o que Deus fez? Um belo dia, Deus concebeu a Sara, mulher de Abraão, e nasceu um filho que se chama Isaque. E esse é o filho da promessa. Tanto é que por causa dessa história, bom dia, tanto é que por causa dessa história, países estão em guerra até hoje por conta dessa história. Por causa de Isaque e Ismael, que foram os filhos de Abraão. Países estão em guerra por causa dessa promessa que o Abraão não quis esperar, que eles não souberam esperar, eles quiseram adaptar. E países, Israel e outros países, estão em guerra por conta disso, até hoje. São anos em guerra até hoje por conta disso, por conta de Israel e Ismael. Então, resumindo agora, Deus chegou para Abraão e disse para ele que Sarai iria ter um filho. Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Sarai riu, pois os dois eram muito velhinhos, eles não conseguiam ter filho mais. Aí, o que eles fizeram? Eles não quiseram esperar na promessa. Eles não conseguiram esperar, ter paciência na promessa. O que eles fizeram? Adaptaram, fizeram do jeitinho deles. Puxaram Agar, que era serva de Sarai, e Abraão se relacionou com Agar, que era a serva, para cumprir, acelerar a promessa do Senhor. Aí Abraão teve um filho com Agar, só que o filho não era o filho da promessa. Ou seja, Abraão se frustrou. Abraão frustrou com Deus. Ele não obedeceu a Deus. E o que Deus fez? Mudou o nome de Abraão, de Sara, mudou o nome deles e concebeu o filho para Sara. Ou seja, a promessa se cumpriu, aí nasceu Isaque, que é o filho da promessa. Então, essa é a história de Abraão e Sara, bem resumido mesmo. Mas aonde que eu quero chegar com isso? É que é o seguinte: muitas das vezes a gente ora e pede algo, a gente recebe uma promessa, a gente recebe uma palavra de Deus, a gente recebe alguma coisa, só que a gente não está disposto a esperar essa promessa se cumprir. E o que acontece quando a gente não consegue esperar? A gente começa a adaptar, fazer do nosso jeito, sendo que não é isso que Deus falou. Se Deus disse algo, Ele vai cumprir isso que Ele falou. Não é para nós adaptarmos do nosso jeito. Nem para nós termos pressa, nem para nós termos ansiedade, nem para nós sermos afobados. Quando a gente recebe uma palavra, uma promessa, quando Deus te tira de um lugar e coloca em outro,
Tem algo para se cumprir, só que o que a gente precisa ter? Paciência. Se a gente for afobado e querer fazer tudo e o mundo, querer agarrar o mundo todos, querendo acelerar a promessa que o Senhor fez pra gente, não vai dar certo. Não é isso que ele falou. Se ele disse algo, ele vai cumprir esse algo. Então, se você orou um dia, tem uma distância, existe uma distância do dia que você orou, do dia que você recebe. Existe uma distância do dia que você recebe uma palavra de Deus, ou seja, uma promessa de Deus, e o dia que essa promessa se cumpre. Tem um tempo. Você ora hoje, existe um tempo para você receber aquilo que você orou. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Então existe um tempo, e nesse meio tempo, muita coisa acontece. É nesse meio tempo, entre o dia que você orou e o dia que a promessa vai se cumprir, o dia da oração e o dia do cumprimento, que pessoas tentam te criticar, que pessoas tentam te fazer adiantar o processo, que pessoas querem que você tenha pressa e realize as coisas logo. É nesse meio tempo que você acha que é impossível a promessa, igual Abraão e Sara achou que era impossível. Só que eles esqueceram, e nós esquecemos, que Deus é o Deus do impossível. Quando começa a sair do nosso controle e a gente fala assim, Deus, isso aqui é impossível para mim, é aí que ele entra. Deus é o Deus do impossível, é aí que ele entra. Então muitas vezes a gente recebe, nós recebemos uma palavra, nós oramos, e nesse meio tempo começamos a achar que é impossível. Pessoas começam a tentar nos tirar do propósito. Pessoas começam a dizer que a gente não é capaz. Pessoas começam a dizer que a gente está muito lento. Só que não. O nome disso é respeitar o processo, respeitar a promessa que o Senhor fez. É isso, porque se nós tentarmos adaptar e tentar acelerar o processo de Deus, nós não estamos obedecendo ao Senhor. Nós não estamos obedecendo, nós precisamos passar por um processo. Um processo. Por que, João, que precisa passar por um processo? Por que tem esse meio tempo, João? É justamente para te preparar, para nos preparar para a promessa, para viver a promessa de fato. Então, se você recebe uma palavra hoje, vai existir um tempo para essa promessa se cumprir. Mas por que tem esse tempo? Porque Deus precisa te preparar para receber isso. Entre o plantar e o colher existe o germinar. Perfeito. Vou tirar um print. Perfeito, é isso. É essa analogia. É isso aí. Quando você planta, por exemplo, você vai plantar. Eu estou plantando semente aqui todos os dias. Vocês acham que eu estou fazendo aqui em vão? Por fazer? Eu vou fazer live aqui só por fazer. Claro que não. Eu estou plantando isso aqui. Só que tem 30 dias que eu comecei a plantar. Vocês acham que em 30 dias essa semente já vai estar grande? Não. Existe um processo, tem o germinar. Tem o germinar. Tudo que você faz na sua vida você planta uma semente. Só que pouca gente hoje está disposta a esperar e ter paciência para essa semente germinar e colher aquilo que ele plantou. Muita gente hoje quer usar, caramba, esqueci o nome que usa para acelerar o processo do plantio, velho. Enfim, muita gente hoje planta, não está disposto a esperar. E quer usar o quê? Quer usar... Caramba, como é que é o nome? Não, eu vou pesquisar aqui, peraí. Como é que é o nome, velho? Que usa pra... Peraí, gente. Ferramenta que usa para acelerar o plantio. Adubo, isso. Muita gente que isso. Tá, enfim. Muita gente planta. Muita gente hoje planta.
só que não está disposto a esperar, ter paciência para essa planta germinar, para essa semente germinar e ela colher. O que ela quer fazer nesse meio tempo que ela planta? Ela quer colher mais rápido. Ela tem ansiedade, ela tem pressa, ela é afobada, ela quer usar coisas, adubo para essa planta, essa semente crescer mais rápido. Sendo que se você acelerar esse processo, se você adaptar a promessa de Deus, ou seja, você já não está fazendo a vontade dele, está fazendo a sua vontade, para a promessa se cumprir mais rápido. Sendo que você vai se frustrar depois, porque a promessa não era essa. A promessa era você plantar, passar pelo processo, que nesse processo acontece muita coisa, é onde as pessoas te desmoralizam, é onde você começa a achar que é impossível, mas aí que tá. É nesse processo que Deus começa a te preparar para você viver a colheita. Para quando você colher, você viver ela de forma extraordinária, porque Deus precisou te preparar primeiro. E Deus é o Deus do impossível. Então é sobre isso. Isso que eu estou fazendo aqui é um plantio. É um plantio. E eu tô há 30 dias fazendo isso. Eu comecei na internet tem 4 meses. 4 meses eu tô plantando. Eu vou colher no futuro. Só que nós não podemos usar... É óbvio, gente, não confundam acelerar processo com ficar parado esperando. Ficar parado esperando a gente não vai conseguir nada. Isso que eu quis dizer aqui não é você... Deixa eu melhorar para vocês. O que eu quis dizer aqui não é que nós recebemos algo e precisamos ficar parados esperando. Porque se você ficar parado não vai acontecer nada. A questão é você obedecer a Deus. Obedecer ao que Ele falou. E não tentar dar jeitinhos para essa promessa, para tal ato se cumprir mais rápido. É isso que eu quis dizer, obediência. Você tem sim que ter pressa. Você tem sim que querer conquistar, você tem sim que querer ir. Só que na obediência. Na obediência. Então, muita gente planta, mas pouca gente está disposta a viver o processo. Muita gente planta, mas pouca gente está disposta a viver o processo da germinar. Muita gente não quer viver o processo da germinação. Ou seja, se não quer viver o processo do germinar, não vai colher. Não tem essa opção. Não tem. Você precisa passar pelo processo. O processo é necessário. O processo é necessário para a colheita. E é nesse meio tempo, como eu estava falando, é nesse meio tempo que você começa a achar que é impossível, que você acha que não vai dar certo, que você acha que não é capaz, que as pessoas começam a te colocar pressa, as pessoas começam a tentar acelerar seu processo de forma errada, não de forma certa. Então não é dessa forma. Quando você planta, existe um tempo. Quando você recebe uma promessa, existe um tempo. Quando você ora, existe um tempo. E você precisa respeitar esse tempo e ter pressa sim, só que da maneira correta. Ah, João, como que eu sei da maneira correta? Aí é só com o Senhor. Não tem ferramentas para isso, é só com o Senhor. Jejum, oração, você acelera o processo de forma correta. Fazendo o que precisa ser feito, obediência. Mas o que mais atrapalha esse processo entre o plantio e a colheita, o que mais atrapalha esse processo é a adaptabilidade, ou seja, você querer fazer do seu jeito, ansiedade, afobação, porque você não age com sabedoria quando você tem esses sentimentos. Você age querendo que o negócio se cumpra logo, sendo que não é assim, não é no nosso tempo. Se foi Deus que te deu a promessa, se foi Deus que falou com você, não é dessa forma que você vai encontrar. E é no impossível que Deus faz as coisas.
quando começa a ser impossível pra gente, é aí que Deus entra. Porque enquanto é tudo possível pra gente, nós conseguimos fazer. Mas quando já a gente fala, cara, não dá, é impossível, aí Deus entra. Nós entendemos o propósito quando nós passamos pelo processo. Como assim, João? Nós só entendemos o propósito quando nós passamos pelo processo. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tive toque, ansiedade e pânico. Eu fiquei 2 anos com isso. Eu não entendia, naquela época, o motivo de eu ter aquilo. Era horrível. Eu ficava madrugada chorando, anotando meus sentimentos. Era horrível. Mas eu não entendia. Eu falava, por quê? Por que comigo? O que eu fiz? Quando eu passei por esse processo, quando eu me curei desse processo, quando eu comecei a conhecer o Senhor de verdade, profundamente, aí que esse propósito foi esclarecido. Eu entendi que eu precisava passar por aquilo para eu ser moldado, forjado, criar autoridade, criar casca e viver um propósito hoje, viver uma missão, que é o quê? Ajudar as pessoas que também sofrem com isso. Porque eu fui curado e agora eu posso curar através da minha ferida curada. Só que aí que tá o problema. Muitas das vezes Deus fala com a gente, só que a gente não entende nada agora. A gente só vai entender depois que passar pelo processo. Então, se você tá passando por algo hoje e não entende o porquê, fique em paz. Se cura disso. Se apega em Deus, se cura disso. E depois que você passar pelo processo, a clareza na sua mente vai vir. E você vai entender o motivo de você ter passado por aquilo. Isso é muito louco. Então, quando Deus fala assim com a gente, nós não entendemos o porquê que certas coisas acontecem. Mas depois as coisas vão se encaixando, as coisas vão é tipo um quebra-cabeça que vai sendo montado por Deus. Quando a gente está passando pela situação, a gente não entende nada, a gente até fica frustrado com Deus. Mas quando a situação acalma, a tempestade se acalma, o mar fica mais tranquilo, você começa a navegar mais tranquilo, aí Deus começa a montar o quebra-cabeça da história. Aí começa a aparecer os motivos do qual você passou por aquilo. E você começa a entender a sua história, você começa a entender os pontos, você fala, ah, Deus, agora eu entendi. É isso. Só que a gente não tem paciência. A gente não tem perseverança para enfrentar certas coisas. Então, o conselho que eu te dou, tanto para você quanto para mim também, não tente adaptar. Não faça da sua vontade. Se foi algo do Senhor, não tente adaptar. Se foi algo do Senhor, se Ele te deu uma promessa, isso vai se cumprir no tempo dele. E tenha intimidade com o Espírito Santo e para você entender o que fazer para acelerar esse processo do jeito certo, não da sua vontade. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É Ele que faz todas as coisas no tempo dele, não no nosso. E nós muitas vezes queremos acelerar o que não é para acelerar. Nós muitas vezes queremos cumprir logo o que não é para cumprir. Para você ter noção o poder disso, a ansiedade, a afobação de querer conquistar aquilo logo, nós ficamos com tanta sede dessa conquista que quando essa promessa se cumpre, essa conquista chega, a gente não desfruta dela do jeito que deveria desfrutar, da forma que deveria desfrutar. Porque a gente gastou toda a nossa energia, toda a nossa o que a gente quer no processo, ou seja, querendo aquilo logo, querendo adaptar, querendo acelerar, querendo fazer do nosso jeito. Aí quando chega realmente a conquista, a promessa, você não desfruta dela o máximo que você pode, porque você perdeu seu tempo contando para as pessoas sua promessa, os seus sonhos, seus objetivos.
E quando você conta seus sonhos, suas promessas, seus objetivos para as pessoas, você meio que conquista esse sonho antecipadamente só de contar para ela. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Montei uma empresa. Aí eu chego para alguém e falo: ah lá, eu montei uma empresa, cara, tá top demais, sendo que eu nem montei ainda. É um sonho. Vou falar: vou montar uma empresa, cara, vou fazer isso, vou fazer isso. Você gasta toda a sua energia contando seus sonhos para as pessoas, e muitas das vezes essas pessoas, elas não querem te ver crescer. Metade das pessoas que você anda hoje não querem te ver crescer, não querem ver você maior do que elas. Aí você conta para todo mundo, essas pessoas te desmoralizam, fazem você desacreditar do seu sonho, fazem você achar que era impossível. E o que acontece? Você gastou sua energia contando para as pessoas. Quando chegar no tempo da colheita, quando você realmente viver esse sonho, você não vai desfrutar 100%, porque você gastou o seu tempo contando esse sonho para as pessoas. Ou seja, você gastou tudo ali naquela hora e deixou só um pouquinho para realmente viver o sonho. Então o que eu estou querendo dizer aqui é quando você guarda os seus sonhos, quando você guarda as suas promessas, quando você vivê-las, o desfrute, o prazer vai ser muito maior, porque você não contou para ninguém. Então aí tá, isso é uma lei. Saiba com quem você pode falar. Saiba com quem você fala as coisas. Não sai falando as coisas para todo mundo. Nem todo mundo quer ver seu sucesso. Então, saiba para quem você vai falar. E respeite o tempo de Deus. Eu separei aqui alguns versículos pra gente ler e falar sobre. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Salmos 27:14. Ou seja, espera. Seja forte, corajoso e espera. A promessa, ela vai se cumprir. Se Deus disse, vai se cumprir. Só que você tem que ter paciência e passar por um processo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Caramba, olha essa. E não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, faça o bem independente do que estiver acontecendo, independente de situação, independente de circunstância, faça o bem. Nunca se canse de fazer o bem. Nunca se canse de falar algo para uma pessoa, nunca se canse de fazer um bem. Pois no tempo próprio, ou seja, no tempo certo que Deus quer, você vai colher. Se não desanimar. Tem um senão aí. Não é só, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Tem depois. Se você não desanimar, meu filho. Se você desanimar, não vai ter como você colher. É a mesma coisa. Eu quero ver 1000 pessoas na minha live. Se eu não passar por um processo, eu não saber esperar, se eu não entender que no tempo próprio, no tempo certo eu vou colher, não vai. Então, não desanime. Se você tem um sonho, se você está passando por algo, persevera. Entenda que no tempo próprio você vai colher, só que se você não desanimar. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tem uma continuação desse aqui, não tem? Peraí. Filipenses 4:6. Aqui ó, tem a continuação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, para que você está ansioso? Para que você quer que tudo acontece logo? Essa comparação com outras pessoas que faz isso.
Então não fica ansioso por coisa alguma, isso está escrito. Por meio da oração, da súplica, ação de graças, apresenta o que você tem para Deus. Joga os seus problemas para Deus, para Jesus. Lá na cruz, ele já nos perdoou dos pecados, ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas... Tudo que a gente tem, ele já tomou sobre si. Ou seja, apresenta para ele aquilo que está te corroendo. Que só ele vai poder suprir esse vazio que está dentro de você. Então apresenta para ele aquilo que está te corroendo por dentro. Aquele problema, aquela dificuldade, aquilo que você quer, aquele sonho. Apresenta para ele. E descansa. Saiba esperar. Que no tempo certo você vai colher. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, faz isso. Me conta depois. E foi isso. Mas esse versículo aqui, ele é poderoso demais, cara. Porque, cara, não faz sentido se for para pensar nós ficarmos ansiosos para conquistar, para ter. Sendo que antes de ter, nós precisamos ser. Felizes são aqueles que entendem isso. Principalmente na geração de hoje. Para você ter, você precisa ser. Quem entender isso, vai entender o que muitas pessoas fazem no Instagram. Enfim, não vou entrar nesse assunto, mas se você quer ter, você tem que ser antes. Se você quer ser um milionário, você tem que se vestir como um milionário, andar como um milionário, fazer coisas que um milionário faz. Se você quer conquistar algo, você precisa ser essa conquista antes. Porque a gente quer sempre... Cara, a comparação de hoje, a pressa que as pessoas têm é muito grande, velho. Elas querem ver conquista. Pra elas, uma pessoa que não tá mostrando conquista, não tá conquistando nada. Sendo que não é assim, cara. Essa live aqui vai ajudar muita gente, porque muita gente quer adaptar as coisas que Deus coloca no coração das pessoas. Pra conquistar logo e mostrar para as pessoas. Essa é a verdade. Só que no tempo certo as coisas vão acontecer. E você pode acelerar, você sim tem que acelerar, sim tem que ter pressa para conquistar, para ter. Só que aí que tá a diferença. Essa pressa, essa aceleração é nas coisas corretas, é nas coisas de Deus. É fazendo a coisa certa. Aí sim, você pode acelerar, você pode ter pressa, você pode adaptar. Mas de acordo com o que Deus diz no seu coração. E entenda que muitas das vezes Deus vai falar conosco, a gente não vai entender no primeiro momento. Mas depois que a gente passar pelo processo, aí o quebra-cabeça vai começar a se montar. Aí você vai entender. Então essa live aqui pode ter sido uma chave para você entender o que aconteceu lá no seu passado. Certas coisas que você não entendia. Agora o quebra-cabeça está sendo montado. Então, foi isso. Vamos fazer nossa mentalização aqui, nosso boot com Deus, nosso agradecimento por essa live. Que você possa guardar tudo isso que foi falado no coração. Então, fecha os olhinhos aí e vamos junto. Pai, muito obrigado por essa live, muito obrigado por as pessoas que passaram por aqui, pelas pessoas que ficaram até o final. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que vão assistir no YouTube. Muito obrigado, Pai, pela minha casa, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pelas minhas conquistas, pelos meus sonhos, pelos projetos. Muito obrigado por tudo que vem acontecendo. Muito obrigado, Pai, pela vida dessas pessoas que participaram, que participam e vão participar das lives, que eu já sou grato pelas conquistas que elas vão ter ainda,
pelas conquistas que ela já tem, e que elas no dia de hoje, Pai, elas possam entender que o quebra-cabeça do passado deles estão sendo montados hoje. Ou seja, tudo aquilo que eles passaram, eles estão começando a entender a partir de hoje. Porque o Senhor está montando esse quebra-cabeça para eles. Porque para nós entendermos o propósito, nós precisamos passar primeiro pelo processo. Depois o entendimento, a clareza vai vir. Então, Senhor, que essas pessoas que estão aqui, que vão assistir, que elas possam ter clareza do passado delas. E que tudo aquilo que elas passaram, elas possam entender o propósito final daquilo. E não só entender, mas que elas possam cumprir a missão que esse propósito vai entregar para elas. Que tudo que nós passamos, tudo que nós somos curados, vai servir de cura para outras pessoas. Então nós precisamos entregar essa mensagem, cumprir essa missão. Então, Pai, que o Senhor comece a montar o quebra-cabeça da vida, do passado dessas pessoas, para elas terem a clareza, o entendimento do que elas passaram. E que esse quebra-cabeça, quando montado, essas pessoas possam ensinar outras pessoas a montarem os seus quebra-cabeças, como eu estou fazendo aqui. Então, coloque isso no seu coração, que eu quero te pedir agora que você mentalize o seu dia. Imagine, mentaliza você conquistando os seus sonhos. Mentaliza você nesse dia de hoje sendo muito produtivo, fazendo aquilo que tem que ser feito, fazendo aquilo que precisa e não aquilo que você quer. Mentaliza agora, nesse momento. Coloque pensamentos positivos. Mentaliza você alcançando coisas extraordinárias. Porque tudo aquilo que a gente alcança na mente, a gente alcança no corpo. A gente alcança no físico. Então mentaliza aquilo que você quer a partir de agora. E pede para Deus, Deus, me dá o caminho, me dá o direcionamento. E fique atento, porque você vai viver um processo. Porque quando você planta, tem o tempo da germinação. E você precisa esperar esse tempo para você ter a colheita. Então que você possa plantar isso dentro do seu peito, dentro do seu coração. Entender que tudo tem um tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Então que você possa entender isso, plantar isso no seu coração e desfrutar desse dia e viver de hoje o melhor dia da sua vida. Que hoje possa ser o melhor dia, o dia mais importante para você. E que tudo que você possa fazer seja no dia de hoje. Tome decisões, faça hoje, ame hoje, perdoe hoje. Faça tudo hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Deus abençoe seu plantio e permita a colheita merecida. Amém. Eu recebo. Tamo junto, turma. Deus abençoe a vida de vocês.